Saudações em Cristo a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Nós ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos porque Deus nos concede mais um dia de vida e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, pedindo e nos dizendo de onde vocês estão acompanhando. Elisete, ela é de Gramado, no Rio Grande do Sul. Terezinha Santana, ela completou mais um ano de vida no dia 15. E também Maria Filomena, ela está parabenizando a filha Allen Karine, que está completando mais um ano de vida. Lucimar Storr, que é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. João Neves é de Nanuque, em Minas Gerais. Marliane Inácio da Silva é de Manaus, Amazonas. Fernanda Marques é de Luanda, em Angola. Maria Damasceno é de Tomé Açu, no Pará. E Marinha, de Pesqueira, em Pernambuco. Marinha pede especialmente que oremos pelo primeiro ancião da igreja, que está enfrentando problemas de saúde, passou por cirurgia de emergência e vai passar por nova cirurgia, que estejamos orando por este nosso irmão, primeiro ancião da igreja em Pesqueira, Pernambuco. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti pela vida, por mais um dia que nos concedes, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que estão aniversariando, em especial a Terezinha Santana, aniversário dia 15, também Allen Karine, completando mais um ano de vida. Temos ainda um pedido de oração da Marinha, lá de Pesqueira, em Pernambuco, pelo primeiro ancião da igreja, que está com problemas de saúde. E queremos pedir, Pai, que estejas com todos aqueles que estudam conosco e que passam por lutas e problemas, que permaneçam firmes na fé, que não desanimem, que continuem te buscando, ouvindo a Tua voz, fazendo a Tua vontade e na certeza, Pai, de que Tu farás o melhor por cada um de nós. Concede-nos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao estudo desta semana, onde nós estamos falando a respeito do chamado que Deus faz a cada um de nós. Deus, Ele nos chama, nos tira da zona de conforto, da acomodação que nós estamos, para que nós possamos fazer a missão. Nós não podemos continuar de braços cruzados, nós não podemos continuar acomodados na igreja em que nós estamos, no conforto que nós temos, indo lá simplesmente para ouvir sermões, para depois voltar para casa, não fazer nada para salvar alguém. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Se nós estamos neste mundo, é porque Deus tinha um propósito para nós, e esse propósito precisa ser cumprido, que é falar do amor de Deus. Deus, Ele ama cada ser humano e quer salvar a todos. Ontem nós falamos aqui a respeito da igreja primitiva, os primeiros cristãos, quando Jesus aqui esteve, depois voltou para os céus, os discípulos estiveram à frente do evangelismo, depois que foram batizados com o Espírito Santo, e então houve pregação de Pedro, que houve 3.000 conversões, e os apóstolos estavam agora acomodados ali em Jerusalém, muitas pessoas se convertendo, e então Deus permitiu que viesse uma perseguição aos cristãos. Inclusive Saulo, ele era um dos principais que perseguia os cristãos, e eles tiveram que fugir de Jerusalém. E então, quando Jesus disse que os seus discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, aí começou o evangelho a se espalhar. Quando eles saíram da zona de conforto por causa da perseguição, se não fosse a perseguição, eles estariam em Jerusalém. Certa vez, aqui está relatado em Atos, no capítulo 10, a partir do verso 9, ali nos traz o relato de Pedro. Pedro, ele estava ali na casa
de uma pessoa, membro da igreja também, discípulo de Jesus, e ele estava esperando o almoço. Estava ali, a hora mais ou menos do meio-dia, e ele, de repente, cochilou. E aí, nesse cochilo que ele deu, nesse sono rápido que ele teve uma visão de um lençol cheio de animais imundos, e a voz dizia para Pedro matar e comer. Ele dizia: não, eu nunca comi nada imundo. E era Deus mostrando a Pedro que ele deveria ir pregar aos gentios, que eram considerados imundos pelos judeus. E então, quando Pedro estava ali, chegaram alguns mensageiros de Cornélio, e então eles disseram para Pedro que fosse com eles até a casa de Cornélio. E então Pedro entendeu a visão que ele teve, que não era questão de alimentos impuros que deveriam ser comidos, mas que eles não deveriam considerar imundos os gentios. Eles também eram merecedores de ouvir o evangelho, porque a princípio os judeus pensavam que somente eles tinham a oportunidade, e tinham ali o privilégio de terem a salvação através de Cristo Jesus. E então, Pedro a princípio relutou, mas depois ele recebeu a visão de um anjo que ele deveria ir acompanhando aqueles homens que o foram buscar. E ele então saiu da sua zona de conforto e foi até a casa de Cornélio para falar acerca de Jesus. Interessante, irmãos, que Jesus, ele disse para que os discípulos fossem testemunhas. Depois que eles fossem cheios do Espírito Santo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então nós temos que começar o evangelho onde nós estamos, pregar o evangelho, começar a nossa missão aonde nós estamos. Eu já disse para vocês, nessa série que nós estamos fazendo, é começar em casa, começar com familiares que não são cristãos, ou mesmo, se a família é cristã, fazer ali com que haja um ambiente realmente cristão na casa. Porque existem muitos lares que a família é cristã, mas são cristãos apenas de nome. Por quê? Porque não fazem um culto juntos, não estudam a Bíblia, não oram, ouvem músicas mundanas, ouvem coisas que não elevam o espírito a Deus, e usam de palavrões, usam de xingamentos, e são cristãos. E o pior é que os vizinhos estão vendo e estão ouvindo tudo. E depois, como é que nós vamos falar para os nossos vizinhos do amor de Deus, da transformação que Ele faz na vida, se eles veem em nossa família um ambiente que não tem nada de cristão? Modo de trajar, de vestir, enfim, são coisas que nós devemos estar atentos. Por quê? Porque muitas pessoas não vão, durante a sua vida, ter acesso à Bíblia. Muitas pessoas não vão ter acesso à Bíblia, mas nós seremos a Bíblia de alguém. Eles irão ver em nós o cristianismo. Então muitas pessoas irão aceitar a Jesus em suas vidas pelo exemplo que nós dermos como cristãos. E então é por isso que Jesus disse: olha, comece em Jerusalém. Começar em nossa casa, com os nossos vizinhos, com o nosso bairro. E nós podemos fazer um levantamento no nosso bairro, na rua que nós moramos, ver o grupo de pessoas que existe ali nessa região que nós moramos, ver as necessidades que eles têm. E então, o que nós poderemos fazer por essas pessoas? Muitas pessoas passam fome e moram do nosso lado. E às vezes nós vemos as pessoas não tendo nada para comer, os filhos chorando quando são filhos pequenos porque têm fome.
e os pais às vezes têm vergonha de chegar ao vizinho e pedir uma ajuda. Então, irmãos, nós temos que conhecer as necessidades das pessoas e ajudá-las, mesmo sem elas nos pedir. É uma roupa que nós poderemos dar, não uma roupa que a gente já não mais usa porque está velha e rasgada, não. Uma roupa boa, que a pessoa pode usar. Um agasalho quando é época de inverno, época de frio. E, enfim, nós poderemos trabalhar de várias maneiras, testemunhando. Jesus fazia isso. Jesus, aonde ele estava, sempre tinha ali uma multidão de pessoas. Muitas pessoas o cercavam e andavam com ele onde ele ia e iam juntas. Por quê? Porque elas tinham necessidade. E Jesus conhecia as necessidades de cada um. E Jesus sempre, antes de começar a falar do reino, a falar da nova vida que a pessoa precisa ter para poder andar com ele, para fazer a vontade dele, Jesus alimentava as pessoas, Jesus curava as pessoas. Jesus, ele praticava o bem, suprindo as necessidades das pessoas antes de apresentar o Evangelho. Então nós temos, por exemplo, na Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, nós encontramos ali uma mensagem muito especial, uma mensagem que fala dos 3 anjos que estavam voando pelo meio do céu e tinham o Evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E então o anjo dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então nós temos uma mensagem especial para falar às pessoas. Mas antes de falar da mensagem especial que nós temos, do amor que Deus tem por cada pessoa, nós precisamos suprir a necessidade daquela pessoa. E depois então que nós suprimos a necessidade, nós vamos começar a falar do amor de Deus, a falar da pessoa ter uma vida transformada, a pessoa abandonar certos vícios, certos problemas que tem na sua vida. E isso faz parte então do evangelismo e da missão, porque muitas pessoas pensam que fazer a missão é somente andar com a Bíblia debaixo do braço e pregando, falando. Como nós sabemos, a maioria das pessoas hoje, no século XXI, nessa época que nós estamos vivendo, não querem ouvir falar da palavra de Deus. E estão sendo até, em muitos países, em muitos lugares, proibido de pregar o Evangelho. Nós temos que saber o que nós vamos falar, porque nós temos que ser politicamente corretos. Nós não podemos, às vezes, falar o que está na Bíblia, porque vai ofender as pessoas e aí nós seremos processados e até presos. Então, antes de nós começarmos a abrir a Bíblia para a pessoa, vamos conhecer a necessidade dela, vamos começar a ajudá-la, para depois, então, despertar nela o interesse de conhecer este amor de Deus. É um método. Por exemplo, existem países em que é proibido pregar o Evangelho, como, por exemplo, países muçulmanos, e muitos missionários vão para lá, mas eles não se identificam como cristãos, mas eles atendem na área de saúde, atendem na área de esporte, ensinando as pessoas alguma prática de esporte, ensinando algumas coisas, e aí, dentro desse trabalho que eles vão fazendo, eles vão aos poucos demonstrando que é necessário a pessoa ter uma mudança de vida. Então são meios que as pessoas usam para poder pregar o Evangelho em países em que é proibido falar de Jesus. Então nós precisamos, irmãos, orar. Vamos estar orando para que Deus nos dê oportunidade de testemunhar, Deus nos dê oportunidade de ajudar as pessoas nas suas necessidades e que, quem sabe, num futuro próximo, nós possamos nos envolver completamente na missão em favor de pessoas que têm as suas necessidades. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.